Boa tarde, mais um vídeo sobre eumintos aqui no canal. Esse é um vídeo mais curto, porque é uma doença mais breve, na verdade, uma doença que, ao contrário da primeira, que é a esquistossomose, ela não tem uma complicação, né? Não tem a hepatosplenomegalia nessa doença. É, e se não é inscrito, tá? Deixa inscrição, deixa o like, compartilha, tá? Eu vou fazer nessas próximas edições aqui do canal um conteúdo voltado só para biologia mesmo do ensino médio, tá? Pré-vestibular e ensino médio. Então eu vou pegar desde os compostos inorgânicos, orgânicos, até falarmos um pouco sobre a origem da vida, passando por todos os sistemas, toda a fisiologia, enfim. E aí, se você conhece alguém que esteja aí começando a cursar o ensino médio, se preparando para o vestibular, já aproveita, indica o canal, é um conteúdo gratuito, tá? Então não vai ser, o conteúdo é completo para todo mundo que tiver inscrito, mesmo que não tiver inscrito, tá? Um, e vamos fazer um teste, espero que vocês gostem. Então, vamos para a aula de hoje, deixa o like aí, faça tudo que é possível para divulgar aí o canal. E hoje vou falar um pouco sobre a oxiuríase, ou seja, uma verminose causada pelo verme Enterobius vermicularis, tá? Ele é um dos vermes mais comuns nos países desenvolvidos, porque aqui, além de uma questão sanitária muito importante, uma pessoa com psoríase, ela tem que ter todas as roupas de camas fervidas, as roupas de baixo. Você não pode varrer o chão, porque esses ovos eles entram em suspensão facilmente, tá? E o Enterobius vermicularis é o causador daquela antiga doença chamada, na verdade, de oxiuríase, oxiurose, que causa uma coceira muito intensa. Então, coceira não é doença, né? Coceira é um sinal, né? O que a gente vê a pessoa tendo. Mas falar que coceira é uma doença, não. Mas o problema da coceira é as feridas e a contaminação secundária ou pelas mãos sujas, né? Que pode causar ali doenças secundárias, né? Cuja causa primária é a coceira, né? Então, nós estamos falando de um verme em que as fêmeas elas têm cerca de 1 centímetro e os machos entre 3 a 5 milímetros de comprimento. Eles botam a postura de ovos em D, tá? Formato de D. Então, daí uma forma básica de se diagnosticar pelo exame parasitológico direto esses ovos. E a enterobíase ou a oxiuríase, ela é uma infecção que costuma ser benigna, mas ela incomoda muito, tá? Porque ela causa muita coceira anal. Porque justamente as fêmeas grávidas, elas migram para a região anal, elas sofrem dessecação, ou seja, elas se desidratam, e elas sofrem também dissecação, então elas se rompem, e elas liberam ovos e larvas, ovos já larvados, ou larvas já eclodidas, né? Que causa essa extrema coceira, tá? Então, a enterobíase, ela é uma infecção benigna, mas ela é complexa pelo fato do incômodo causado por essa coceira, né? Que vai produzir complicações, sobretudo nas crianças, tá? O habitat é o intestino grosso, principalmente o seco, tá? Os ovos medem ali em torno de 50 a 60 micrômetros, são em formatos de D, porque eles são achatados em apenas um dos lados, tá? Como está sendo mostrado aqui nessa morfologia, e principalmente à esquerda, acima, né, de vocês, do vídeo de vocês, os machos e a fêmea menor, a fêmea maior do que o macho, os ovos em formato de D, tá? Muitos desses ovos já embrionados, tá?
Então, aqui na enterobíase, e aí eu peguei essa amostra aqui do CDC, que é o Centro de Controle para Doenças, nos Estados Unidos, Atlanta, né, salvo engano, nos Estados Unidos. Então, o indivíduo se infecta pelo ovo embrionado, o ovo no estômago eclode. Então, os ovos de boa parte dos eumintos de interesse médico precisam do ácido, do ácido clorídrico, né, do suco gástrico para eclosão, tá? Esses ovos, então, dos ovos saem a larva migra para o intestino grosso, onde se transforma em vermes adultos, cópula, macho e fêmea, postura de ovos, ok? Só que, como eu disse para vocês, uma criança, né, e aí é uma discussão, né, até interessante, né? E deixem aí nos comentários, né? Explicar hábitos higiênicos para uma criança é muito complicado, né? Principalmente criança ali, né? 2, 3, 4 anos e tal, né? Aí alguém vai falar assim, não, mas a minha criança ela é muito higiênica. Tá, gente, mas eu tô falando numa questão geral. Né? Criança brinca no chão, criança põe a mão na boca, criança leva alimentos, né? Até a psicologia tem uma explicação, né, da fase oral, anal, onde a criança pega coisa do chão ali e coloca na boca e tal. Então é muito difícil ensinar higiene para uma criança. Obviamente, à medida que ela vai amadurecendo, que ela vai sair da primeira infância, entrando ali na pré-adolescência, esses conceitos eles se tornam mais palpáveis para uma criança, né? Então, uma criança parasitada, né? Então ela se tornou parasitada porque ela ingeriu o ovo de enteróbios. O ovo eclode no estômago, intestino delgado, intestino grosso, seco, macho e fêmea, cópula, postura. A fêmea grávida, ela migra para a região perianal. A fêmea grávida, ela sofre e dessecação, eliminando os ovos nessa região, tá? Muitos desses ovos eclodem na região perianal. Então, essa migração da larva na região perianal é que causa essa intensa coceira. A saída dessa larva pela região perianal é que causa essa intensa coceira. Esses ovos, eles se distribuem no ambiente, na roupa íntima da criança, na roupa de cama da criança, no solo, né, no quarto, no chão, né? A criança coça o bumbum, leva mais ovos para a boca e o ciclo ele se perpetua. Então aqui na enterobíase a gente tem 3 momentos de infecção. A autoinfecção interna, que é quando a fêmea, antes de alcançar a região perianal, ela já libera os ovos, ela se rompe e libera os ovos dentro da pessoa. Esses ovos dentro da pessoa, quando não diretamente recebendo o estímulo do suco gástrico, tá? Eles podem eclodir, mas é usual, né, a necessidade do suco gástrico, mas esses ovos no intestino são eliminados com as fezes e contaminam o ambiente. Então a criança está se contaminando por ela mesma, dentro dela mesma. Então, autoinfecção interna. Existe a autoinfecção externa, que é quando a larva vai para a região perianal, ela rompe na região perianal, os ovos eclodem na região perianal e essas larvas voltam pelo ânus. E existe a heteroinfecção, que é quando você pega de outra pessoa, tá? Então, o problema maior, e aqui, tá, é uma imagem grosseira, né, mas é uma região anal cheia de larvas, né, cheia de vermes causadores da oxiuríase. A questão é o prurido anal e essa coceira. Ela causa irritabilidade, ela causa insônia, porque geralmente no período noturno é onde você tem a migração maciça dessas larvas, dessas fêmeas grávidas, tá? E essa coceira, ela pode causar feridas, e essas feridas se contaminam, então você tem uma contaminação secundária por causa disso, tá? Então,
em muitas crianças, meninas, existe uma síndrome, né? Não é uma condição, mas uma síndrome, né? Chamada erotismo, onde os pais agridem as filhas porque acham que a criança está com safadeza. Muitas dessas larvas podem migrar para o canal vaginal. Então, em preventivo, em áreas onde a pessoa está contaminada, fazer o preventivo na mulher e ver essas larvas migrando, tá? Estou falando de uma larva com 1 centímetro, ok? Então, o diagnóstico é um exame de fezes, só que não é um exame parasitológico convencional como HPJ. Aqui nós usamos um outro teste, que é o teste de Gram, tá? Ou o chamado teste da fita gomada, onde o patologista ele vai colocar um durex na região anal ali da criança e vai levar esse durex para uma lâmina para ele ver no microscópio. O que ele quer ver? Larva e, mais comumente, o ovo, tá? O diagnóstico, ele é clínico porque é ocorrência de prurido, né, que é a coceira, né, irritação na região anal, e o teste da fita gomada, que é o teste de Gram, né, que é um exame bem direto, tá? Tratamento, palmoato de pirantel ou palmoato pirvine, mebendazol e albendazol, primeira escolha albendazol, porque ele é dose única, tá? Isso é uma importante condição para tratamento, é tratar o paciente com medicamentos que sejam em dose única, porque quanto mais longo o tratamento, principalmente em áreas onde as pessoas elas têm pouco acesso à informação, e se isso não for muito bem explicado, quanto maior o tratamento, menos a pessoa vai usar aquela droga, ela vai errar o tratamento, tá? Lembra que o tratamento, como eu falei na estosomose, só que no caso da estosomose é o praziquantel, tratou essa criança, dá mais um medicamento para ela 15, 30 dias depois, para garantir de que as larvas que estão saindo dos ovos, elas não se transformem em verme adulto, porque o medicamento só pega verme adulto, tá? Uma outra droga aqui, tá? Que não tá aqui, mas que ela é muito importante se pensar nela, embora o albendazol ele é dado pelas farmácias populares, mas existe o tiabendazol, tá? A vantagem do tiabendazol, porque para além dele matar o verme, ele é ovicida. E aí nós conseguimos evitar a contaminação dessa parasitose no ambiente. Isso é uma medida profilática, é uma medida de prevenção, tratar quem está doente. Tá? Profilaxia é a educação sanitária, tá? Mas para além disso, tá? A roupa de dormir de cama usada pelo hospedeiro não deve ser sacudida pela manhã, sim enrolada e lavada em água fervente diariamente. Tratamento de todas as pessoas parasitadas da família e repetir o medicamento 2 ou 3 vezes com intervalo médio de 20 dias. Uma já é o suficiente, mas caso possa, aumente. Corte rente das unhas por causa do depósito subungueal, né, sujeira. Aplicação de pomada mercurial na região perianal ou anti-inflamatória, né, ou antibiótica na região que se tiver ferida, tá? Banho de chuveiro ao levantar-se, limpeza com aspirador de pó ou pano de chão com hipoclorito de sódio são medidas complementares. Aqui nós não temos um controle de cura, tá? Porque o medicamento dose única, repetido o tratamento, esse paciente ele já pode ter alta. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, compartilha. Agora eu preciso de tempo de exibição para fechar um dos quesitos para monetização, então ajudem, divulguem e até a próxima aula. Um abraço.